Fala rapaziada, boa noite, tudo bem? Bora começar mais um vídeo. Let's go! Learn language is not normal. Aprender idiomas não é normal. Mano, é um vídeo bem curto, tá? 4 minutinhos. Mas aí a gente vê aqui, faz uma prosa, entendeu? E é isso aí. Let's go! Learning languages is not normal. Learning languages is one of the only hobbies that you see people spinning their wheels for like over a decade without getting to the point where they can actually have a conversation with the native speaker of the language that they're trying to learn. Of course, you might blame it on the fact that they're not good at learning languages or that they're using an inefficient strategy. But I see it time and time again, and I'm sure there's people out there that have been trying to learn a language for such a long time, and no matter what they do, they can't grasp even the fundamentals of the language. And I wouldn't say this is their fault necessarily. I've done the same exact thing when I was learning French in school. I was able to do conjugation charts, do grammar drills, and ace all of the exams because I just knew how to conjugate properly, following some set of rules. But that doesn't necessarily mean I know how to speak the language well or even understand it. I think that Não é necessariamente você falar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá ligado? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque, igual, eu tenho carteira de carro e moto. Mas eu não tenho carro e moto. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá ligado? E tem gente sem carteira que dirige melhor que eu. the biggest thing Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é a prática. No inglês também, na língua no idioma que você vai aprender também. A mesma coisa. A questão é a prática. Então, mano, eu decorei conjugações. Eu fiz não sei o quê. Eu li um livro, não sei o que tal, não sei o quê. Mano, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Prática, tá? Pronto. thing here that's stopping people from actually learning their language is that people don't realize the amount of effort that you actually have to put in to learn a language. Let's take an example of somebody who goes to the gym 3 times a week, where they're spending an hour in each session. For someone to get really good results and to actually see some really significant gains, it takes them just about 6 months of this kind of schedule. And that's only putting in 3 hours a week of weight training. And that's all granted that they use proper form and they dial in their nutrition. And this is something that's considered dedicated effort for most people. Whereas when you switch over to language learning, doing 3 hours a week of your language is such minuscule progress and is only scratching the surface of what you actually have to do to become fluent in your language. What's considered dedication in one hobby is not even close to what you have to do to actually become fluent in a language. I'll take an even more dedicated example to showcase the hour difference. If you take someone that's trying to train for a marathon, usually most plans will try to get you to do 4 days of running per week, and that'll consist of 3 runs at 30 minutes. Tô entendendo o que ele tá falando. Ele tá falando que o tempo que você gasta aprendendo um idioma é muito maior do que qualquer outro tipo de hobby. Então, se eu quero melhorar o meu cérebro. Mano, eu gostei do cabelo baixinho. Se eu quero melhorar meu cérebro lendo um livro, beleza. Só que não precisa ser um hobby que você vai gastar muito tempo nele, entendeu? É igual o exemplo que ele tá usando na academia. Eu não preciso treinar todo dia. Se eu fizer um periódico ali de 3 dias, 4 dias por semana, entendeu? E, mano, 1 hora por treino, 1 hora e 4 dias por semana. Então, 4 horas por semana que eu vou me dedicar à academia. No aprendizado de idioma não é isso. É quanto mais horas, quanto mais você se dedicar e a melhor, otimizando, utilizando os melhores métodos em conjunto, né? Você vai se diferenciar, mas é muitas horas que você tem que colocar. Por isso que o título do vídeo é Learn Languages is not normal. Não é normal aprender idiomas. And one long run, which is between 2 to 4 hours, depending on how fast you are. That comes out to 5.5 total hours per week. And that's somebody who's dedicated to actually running a marathon in the next 4 months. If you spend only 5.5 hours learning your language a week, you definitely would make progress, but it's nowhere near the amount of progress that you would make in other sports or other areas. Like, just imagine the person who's doing marathon training. Isso que ele fala, é isso que ele tá falando. Tipo assim, se você se dedicar 5 horas por semana no aprendizado de um idioma, você vai ter progresso sim. Lógico que você vai ter. 5 horas é melhor que zero. 0 horas. Mas vai ser muito longe da fluência. Entendeu? 5 horas por semana.
will be able to actually run a marathon in 4 months, where the person who's doing language learning for the same amount of time will still be stuck in beginner content that's adjusted for learners. The ideal setup is you would spend 1 to 2 hours a day of dedicated focus to your language, actually listening to podcasts or YouTube or native content. And I know personally for me, when I tell people that I'm learning a language by listening to content for 1 to 2 hours a day, they look at me like I have 3 heads. They can't understand why you would spend 2 hours a day learning a language, and they think I'm dedicating such a huge amount of my day to language learning. When the actual truth is that this is kind of the bare minimum. You really have to spend a lot of time with your language to actually get good at it. The people who I've seen who've reached the highest levels in their language have at least spent an hour a day studying the language, if not more. And all the outliers that have developed a really good accent have had periods where they spent multiple hours a day just learning their language. That's not to say that you have to do this to actually get good at your language, nor do I recommend this to people, but this really showcases the fact that this is not a very normal hobby. For someone to be really successful at language learning, they really have to have this X factor, which is being able to spend a lot of time consuming content in their language. And also coupled with the fact that it's going to take you just about a year to even get comfortable speaking in your language or watching even native content. And that's if you're really pushing it. All that said, it's not all bad for language learning, otherwise there wouldn't be thousands of people actually learning languages to this day. There's one big advantage that language learning has over a lot of different hobbies, and that goes for running, lifting, really any type of sport, or even mental hobbies like chess. And that's that you can put on a podcast or a piece of content and do something else while you're actually learning your language. And this is the key way I'm learning languages nowadays. I'm not really spending too much time looking at my phone and doing dedicated practice, like actually watching the content, unless I'm watching a Netflix series or I haven't reached that level yet to actually be able to listen to podcasts. Really passive content that you're consuming in the background is going to be key for progress. And this key factor is really what makes the difference between people who get good at the language and who spin their wheels for over a decade. Personally, for me in Spanish, it took me 1 year of solid dedication and pretty much swiping away all other hobbies that I had to really get to the point where I can have conversations with people. And really, that's just part of the journey. I don't think there's really any way to get around it. If there was a way to get the same results in a shorter time, we would see people actually doing it and showcasing their abilities. But for the most part, what I see on YouTube is people memorizing set phrases and repeating them back in a YouTube video that's highly edited, which is more like a performance than it is actually showcasing your ability. And that's not to knock those types of videos, because if I didn't see them, I probably would have never started learning Spanish. I compare the same feeling to how I felt when I started working out. I saw videos about Arnold Schwarzenegger working out, and I thought that I could be just as big as him. And I'm sure most dudes out there have felt the exact same way, knowing very well that their genetics are just not up to par. And that's when you really get hit with reality. After 1 year of training and you see that somebody else has made more progress than you realize that those videos you saw were just showcasing the top of the top, or were using really good lighting and showcasing people that had a pump after the gym. Let me know in the comment section below, why do you guys learn languages? And do you tell anybody that you're learning any languages? I'd be interested to know, and I'll see you guys in the next one. I don't think Peraí que foi para outro vídeo. Deixa eu mudar a tela. Eu entendi o ponto dele, tá? Vou até tirar o foto. Eu entendi o ponto dele, que é o seguinte: o aprendizado de idiomas não é um hobby normal. É um hobby que consome muito tempo para você chegar num nível bom, tá? Então, o que isso significa? Para você chegar num nível bom, sei lá, do xadrez, talvez você gasta, vamos supor, o nível mediano. Você gasta 100 horas. Vamos supor, tá supondo. Você gasta 100 horas para chegar num nível bom do xadrez, sabendo algumas táticas ali, alguns avanços, algumas coisinhas do xadrez. Beleza, 100 horas. Essas mesmas 100 horas, se você usar no aprendizado do idioma, vai estar muito diferente, porque é um hobby que ele precisa de muito mais contato do que o outro, entendeu? E também o aprendizado do idioma é um hobby ciumento. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu tenho horário livre, lógico, todo mundo tem pelo menos alguma coisa livre, tipo assim, minutos ou horas, eu tenho horas livres, ok? Só que eu não consigo dedicar meu hobby apenas para aprendizado de idioma. Eu tenho outros hobbies. Eu estava terminando a faculdade, eu estou fazendo minhas pós-graduações, eu gosto de ler livro como hobby. Agora se tornou um hobby para mim, ler livro. Eu gosto de assistir série. Eu gosto de jogar. Eu tô jogando pouco. Mas igual, o aprendizado de idioma é um hobby que ele é muito ciumento. Então, é muito difícil você administrar vários hobbies junto com ele.
Por quê? Eu fico uma hora, vamos supor que eu tenho, sei lá, 3 horas livres por dia. Aí eu fico uma hora e meia, sei lá, estudando o idioma, que é o inglês, no caso. Depois eu tenho que, esse, os meus hobbies, eu tenho que dividir no restante que sobrou. Então, o aprendizado do idioma é bem ciumento, cara. Então, eu acho que você tem que estudar idioma, eu acho bom. E ainda mais quando você tem um objetivo. Eu tenho um objetivo de vida, melhorar de emprego também, em questão de software develop, que o inglês dá até para trabalhar para a empresa lá de fora, ou se mudar para lá, talvez. Eu não tenho vontade, eu gosto muito do Brasil. Aí, mas enfim, deu para entender? O que ele tá falando é isso. Que ele tá falando que é meio que ingrato. Você tem que depositar muitas horas para ter um resultado. Que talvez você depositando menos em outro hobby, você tem um resultado ainda superior. Entendeu? E eu penso também que é isso, cara. Eu penso que é um hobby ciumento. Eu não consigo depositar toda a minha energia no inglês, porque eu tenho, mano, eu tenho muita coisa para fazer no meu dia. Várias coisas. Então, não faz sentido para mim. Então, talvez eu demore muito mais tempo do que uma pessoa que tem esse tempo para dar pro inglês. Eu não tenho. Talvez eu demore, sei lá, para ser fluente no nível top, 4 anos. E uma pessoa muito mais dedicada que eu, muito mais focada no inglês e não em outras coisas, em 1 ano, 1 ano e meio, sei lá. Mas é isso, velho. O aprendizado de idioma é sim, igual ele falou, não é um normal hobby.